Eu julgo estava na dúvida se estaríamos agora já online ou não, mas julgo eu que já estaremos online. Queria, antes de mais, dizer boa tarde a todos. Eu julgo que já estamos online. Peço imensa desculpa por esta hesitação, mas fiquei na dúvida. Queria agradecer a todos por participarem nesta conferência digital organizada pelo ICOM Portugal. Agradecer ao ICOM pela organização desta conferência e por me ter convidado para a moderar. Dizer-vos que nós vamos fazer esta conferência vamos iniciá-la da seguinte forma, ou seja, vai haver uma breve introdução, primeiro da Ana Carvalho e depois da Helena Barranha, sobre o tema, sobre a transformação digital ou transição digital, e sobre este tópico do grupo de trabalho Museus no Futuro e do relatório que o grupo produziu. O tema é muito interessante, tem um conjunto de situações e de questões que se levantam que são importantes de debater no momento atual, no momento de pandemia em que nós estamos, e que trazem aqui à liça um conjunto de questões que a Helena e a Ana e eu próprio depois no debate tentaremos falar. Eu vou só, de forma muito breve, antes de dar a palavra à Ana, apresentar a Ana Carvalho. Para quem não conhece, a Ana é investigadora de pós-doutoramento no CIDEUS, da Universidade de Évora. Tem doutoramento em História e Filosofia das Ciências e especialização em Museologia, mestrado em Museologia também na Universidade de Évora. É membro do grupo de projeto Museus no Futuro, e é nessa qualidade que aqui está, uma iniciativa do Ministério da Cultura para propor recomendações de políticas públicas para o futuro dos museus na sociedade. Colaborou como investigadora principal no projeto MUSA, relativamente aos desafios da transformação digital nos museus. É uma das fundadoras da revista Midas, Museus e Estudos Interdisciplinares, e trabalha e investiga sobre temas de património, história da museologia e museologia contemporânea. Eu vou passar a palavra à Ana, sem mais demoras. Depois, na interrupção, falaremos da introdução da Helena. Ana, muito obrigado, desde já, como combinamos, 15 minutos, e obrigado. Olá, viva a todos, boa tarde a todos e a todas. Também agradecer a todos aqueles que estão connosco a ouvir-nos, também para pensarmos um pouco estas questões da transformação digital nos museus e pensarmos o futuro. Cumprimentar também o Alexandre e a Helena Barranha, é um prazer também estar aqui convosco. E agradecer naturalmente ao ICOM por a organização destas conferências digitais sobre os vários eixos onde o relatório do Grupo Museus do Futuro se trabalhou. Enfim, especialmente a Maria dos Mons, presidente do ICOM, mas também ao David Felizmino por toda esta logística na organização da conferência. Enfim, como o Alexandre Matos já disse, portanto, estamos a discutir um dos eixos da transformação digital, que foi uma das componentes, um dos eixos que trabalhámos no relatório, que foi apresentado recentemente, o ano passado, à Senhora Ministra da Cultura e à Senhora Secretária de Estado. Como também o Alexandre disse, este projeto, este grupo-projeto nasce em 2019, nasce de uma iniciativa do Ministério da Cultura. É um grupo coordenado pela Clara Freião Camacho, que muitos de vós conhecerão, e que depois, a partir daí, constitui um grupo de caráter multidisciplinar,
E, portanto, tínhamos, só para explicar um pouco o contexto, para aqueles que também ainda porventura também ainda não conhecem este trabalho. Portanto, um trabalho que se situa sobretudo no âmbito dos 37 museus, palácios e monumentos da tutela da cultura, portanto, da Direção-Geral do Património Cultural e das Direções Regionais de Cultura, e, portanto, a ideia principal era que pudéssemos conceber um conjunto de propostas que depois pudessem ser vertidas em medidas de política pública. E, portanto, tivemos aqui logo de início, foram-nos atribuídas um conjunto de competências bastante amplas e bastante multidimensionais, que agregámos, digamos assim, organizámos em 5 eixos. Portanto, a gestão tinha, aliás, só para explicar, tinha também um peso predominante nesta análise, tendo em conta também o enquadramento que tínhamos em 2019 com o novo diploma para a autonomia dos museus, e, portanto, a gestão tinha aqui um papel, mais uma vez, preponderante, mas também de alavanca dos eixos que tratámos, nomeadamente as redes, que já foi objeto de uma conferência semana passada, a transformação digital, que é o tema que hoje nos traz, mas também as coleções e os públicos. E, portanto, este é um projeto que fomos construindo ao longo deste 1 ano e meio, sensivelmente, que teve também por base uma metodologia qualitativa, mas também uma abordagem quantitativa, nomeadamente os dados estatísticos que nos ajudaram a construir um conjunto de indicadores que nos puderam também dar alguma comparabilidade na amostra que tínhamos, portanto, muito com a ajuda do Observatório Português das Atividades Culturais. E, portanto, deste trabalho de 1 ano e meio resulta, de facto, um relatório com 50 recomendações. E destacar também que este relatório foi objeto também de discussão pública em julho do ano passado, e só depois, juntando algumas das recomendações também que nos fizeram, foi então na sua forma final entregue em novembro de 2020, e é esse documento que está neste momento disponível, se quiserem consultar. No que diz respeito ao digital, talvez o primeiro comentário é olhar o relatório como um todo, não é? Em que todos estes eixos se articulam. E a questão da transformação digital em particular foi, de facto, um aspecto que foi atravessando todos os eixos deste relatório, da gestão, às redes, às coleções, aos públicos. Precisamente porque partimos desta ideia que, e eu acho que isto é mais ou menos consensual, de que as tecnologias podem ter uma aplicação transversal em praticamente todas as áreas de trabalho dos museus e das suas funções. Um dos aspectos que sublinhámos também neste eixo foi, sobretudo, a importância de uma abordagem integrada quando pensamos na aplicação das tecnologias nos museus, também um pouco contrariando aquela ideia que por vezes surge que a aplicação das tecnologias está mais presente ou evidente da relação com os públicos, e, portanto, o que defendemos aqui é, de facto, um entendimento mais integrado e desta transversalidade que as tecnologias, essa aplicação nos museus suscita. E isso traz também, queremos nós, que mudanças também na forma como os museus trabalham e sobretudo, como as várias áreas dentro dos museus trabalham e comunicam, colaboram entre elas. Uma outra questão que queria também sublinhar é que, de facto, não vimos ou não fizemos assim, aquele entendimento ou de juízo de valor sobre a importância das tecnologias, ou como uma coisa má, como uma coisa boa, portanto, ou mesmo como uma ameaça. Aqui o que entendemos é que depende muito, de facto, o uso que dermos à tecnologia, não é? E esta ideia também de que as tecnologias não devem ser entendidas como um fim em si mesmas, mas um meio para, de facto, potenciar a ação do museu e a sua missão junto dos públicos. E, portanto, neste sentido, vemos também as tecnologias como um conjunto de ferramentas, não é? Que nos ajudam a trabalhar de uma forma um pouco mais, esperamos todos, mais simplificada, mas também muito mais ágil e eficaz.
e sobretudo pensar também nesta possibilidade que nos traz, não é? De alargar, de diversificar formas de acesso, formas de envolvimento com os públicos, e nesse sentido em que o digital e o físico são, de facto, parte de um todo, não é? Ao serviço da missão, ao serviço da estratégia do museu, e também de acordo com as necessidades de cada museu. Portanto, este é um aspecto que gostávamos de sublinhar. Também não podemos deixar de falar da crise, da pandemia, que de facto reforçou aqui de uma forma bastante premente o digital como recurso. Muitas destas discussões tinham lugar já antes da pandemia, mas de facto tornou-se, à medida que os museus tiveram que fechar o seu espaço, estou a pensar no primeiro confinamento, o digital tornou-se efetivamente um recurso imprescindível, não é? E, portanto, quando pensamos nas lições que fomos tirando e sobretudo, no pós-confinamento, os relatórios da Unesco, os relatórios da NEM sobre a atividade dos museus neste período, o que ressalta de facto é que há esta maior atividade, portanto houve um crescimento significativo das atividades digitais, mas também muitas dificuldades de partida, desigualdades de partida, ou seja, museus menos equipados, portanto, seja do ponto de vista das suas, que já tinham pensado estas questões de forma estratégica, ou mesmo a nível dos recursos, tiveram de facto menos capacidade de resposta, e eu penso que estes confinamentos e a forma como os museus tiveram que trabalhar de outra maneira, naturalmente, também terá sido um tubo de ensaio, e de certa forma reforça um pouco aquilo que também nós refletimos ao longo deste relatório no que diz respeito às transformações digitais. E, portanto, quando olhamos quando pensámos esta questão, houve pelo menos 4 dimensões ou requisitos que achamos que são fundamentais para que, de facto, a transformação digital aconteça. E, portanto, e pensando no repto do Alexandre, na questão de se falamos então de transição digital, se falamos de transformação digital, eu penso que se trata sobretudo de uma transformação digital, ou seja, um processo em que os museus se adaptam, usando os recursos e as ferramentas que, no fundo, nos oferecem as tecnologias, mas que possam, de facto, servir de uma forma mais vantajosa, de uma forma mais estratégica, aquela que é a missão dos museus e a forma como os museus comunicam e chegam a diferentes públicos. E, portanto, consideramos assim, grosso modo, 4 alavancas para que isso possa acontecer, para que os museus possam, de facto, fazer esse caminho no sentido de se transformarem, se tornarem mais ágeis e mais atentos e expandidos para o espaço digital, que são, por um lado, a capacitação e estratégia. Capacitação refiro-me sobretudo às questões da formação e dos recursos humanos, às infraestruturas, à digitalização e o acesso, e às parcerias e à cooperação, que no fundo são temas ou abordagens que no fundo estruturaram as 10 recomendações que fazemos para este eixo temático. E que sobretudo são pensadas também muito, não de uma forma isolada, mas sobretudo muito articuladas em si, como se tratasse de facto de um todo, e é um todo. E começava, talvez, por sublinhar a capacitação e estratégia, portanto, sobretudo pelo poder transformador, não é? Este estímulo de mudança, porque na verdade são as pessoas que mudam os museus, são os profissionais de museus que também os fazem caminhar, a par também com as expectativas dos públicos, mas sobretudo é pensar nas pessoas, nestes profissionais, e sobretudo porque a transformação digital implica, de facto, novos conhecimentos, implica maior especialização, mais competências e competências também do foro do digital. E, portanto, isso implica olhar para os recursos humanos dos museus e para as carências que existem. E, portanto, uma das recomendações que nós fazemos é, sobretudo, pensar em 2 dimensões. Por um lado, o recrutamento de novos profissionais com essas competências mais especializadas, digitais,
E nesse sentido, e por outro lado, diria eu, a questão da capacitação, portanto, capacitar os profissionais, as equipas, em torno das questões da literacia e da confiança digital, e no sentido de capacitar, sobretudo, para que se possam tomar decisões mais informadas, decisões mais criteriosas e mais críticas. Um outro aspecto aqui na questão da capacitação que nos parece também muito importante tem a ver com a sensibilização das lideranças e, portanto, porventura também com uma mudança de mentalidades, a ideia de e trazer o digital de facto para a missão e estratégia do museu, e também o papel das lideranças no sentido de identificar quais são as necessidades para a formação das suas equipas. E, portanto, uma outra recomendação prende-se precisamente com isto, com a necessidade de planos de formação mais regulares, de atualização, até porque as tecnologias têm constante evolução, portanto, isto deve ser uma atualização também com uma certa cadência que possa, de facto, responder àqueles que são os desafios que nos trazem as tecnologias. Um outro aspecto, um outro pilar, digamos assim, daquilo que nós pensamos que é fundamental para que se faça este caminho é, por outro lado, a questão das infraestruturas, portanto, a questão desse fortalecimento e essa capacidade, e portanto estamos a falar de recursos, estamos a falar de equipamentos, de dotar estas infraestruturas destes museus com os requisitos técnicos, requisitos tecnológicos, e portanto o que verificamos é um diagnóstico, um panorama com várias carências, várias limitações e portanto a necessidade premente, urgente de atualização, de investimento na melhoria das condições técnicas, para de facto garantir este funcionamento mais ágil, mais eficaz que estamos a falar. E por outro lado, que possa garantir também um planeamento a médio prazo para esta adaptação que deve ser contínua e deve ser responsiva à incorporação das novas tecnologias. E portanto uma recomendação muito dirigida neste sentido é a necessidade de facto de modernizar e utilizar equipamentos informáticos, não é? Portanto, garantir que esta infraestrutura tem as condições de apoio técnico e de manutenção. Outra recomendação vai no sentido de criar de facto uma linha de financiamento de apoio a esta transformação digital, portanto, estamos a falar de projetos de requalificação, de investimento na incorporação das tecnologias, necessariamente considerando a missão e a estratégia de cada museu e as necessidades que vão ser identificadas. E, portanto, nesta lógica também, de alguma forma está interligada, é o apoio também a financiamento de projetos que contemplem públicos com necessidades especiais, nomeadamente recursos e conteúdos digitais dirigidos a estes públicos, que ainda é uma questão bastante que necessita de ser constantemente revista. Uma outra recomendação que também vai no sentido das infraestruturas tem a ver precisamente com a atualização e com a otimização dos sites dos museus, portanto, continuam a ser importantes pontos de acesso, no sentido de cumprimento de padrões de acessibilidade, a questão de uma fácil navegação e também de uma adaptação que chamamos de responsiva em relação, e também sempre articulada com a estratégia de cada museu. Outro eixo importante tem a ver com a digitalização e com o acesso, e portanto a nossa recomendação reforça precisamente a necessidade de reforçar estes programas de digitalização das coleções e dos acervos, portanto, no sentido de divulgar, dar acesso a um património em grande parte também pouco visível, mas que seja para além da digitalização como um fim em si mesmo, seja sobretudo uma alavanca, um estímulo para a construção de novos conteúdos, novas aplicações e ampliar o acesso, portanto, além daquilo que é o público especialista, que tem sido um pouco a tónica destas muitas bases de dados, e de facto potenciar aquilo que pensamos que é o caminho, que é uma cultura
de partilha, de apropriação, de reutilização, inclusivamente de novas criações artísticas, novas interpretações. E esta recomendação liga-se ainda com uma outra, portanto, que tem a ver com a promoção do acesso digital às coleções, portanto, e a necessidade também de definir, neste sentido, políticas de acesso aberto, rever, inclusive, o regulamento de imagens de museus, e estou a pensar, sobretudo, nas imagens de obras em domínio público, naturalmente em articulação com as diretivas europeias, com o nosso enquadramento legislativo e também em linha com aquele que é o movimento de acesso aberto, que projetos como a Europeana têm promovido. Estou a pensar, por exemplo, na Carta de Domínio Público, mas de muitos museus que têm, no plano internacional, assumido essa trajetória. E, por sua vez, também quis chamar a atenção para uma outra recomendação que incluímos, que tem a ver com a criação de um mecanismo de apoio, um mecanismo também de monitorização e avaliação, que tem aqui um conjunto de valências. Por um lado, a ideia de ajudar os museus a acompanharem os seus profissionais aquela que é a evolução das tecnologias, portanto, segundo tendências e práticas internacionais, e fazer esta ponte com os nossos museus. Este mecanismo também, a ideia era que contemplasse ou que ajudasse a desenvolver as políticas de acesso aberto, a encontrar soluções em código aberto, também um pouco na lógica das licenças abertas, que pudessem ser, portanto, na lógica da sua reutilização nos museus. E, portanto, uma outra valência deste mecanismo seria também apoiar a avaliação de projetos, que é absolutamente central para que possamos efetivamente capitalizar as experiências adquiridas, aquilo que correu bem, aquilo que correu menos bem em projetos seguintes e na própria estratégia do museu. E, portanto, um mecanismo também que pudesse, por outro lado, estimular a partilha de boas práticas. E, finalmente, estou já mesmo a terminar um outro pilar daquilo que achamos que é fundamental para fazer este caminho, tem muito a ver também com a necessidade de estabelecer parcerias e nesta lógica também de transferência de conhecimento. E, portanto, a nossa recomendação tem muito a ver com esta ideia do reforço, da necessidade de reforço de parcerias, por um lado com o setor das empresas no campo das tecnologias e da comunicação, possam, de facto, instigar a criação de projetos inovadores na interpretação do património e das coleções, e, por outro lado, também com as universidades, portanto, e os centros de investigação, esta transferência de conhecimento entre aquilo que está a ser produzido em termos de investigação, que se pudesse, de facto, pudesse ser um canal de potenciasse projetos e experiências piloto, tirando de facto partido daquilo que são os avanços tecnológicos e a possibilidade da sua aplicação nos museus. Não excluindo naturalmente também outros parceiros como as bibliotecas, que também têm dado passos significativos neste caminho. Portanto, são estes, no fundo, enfim, resumidamente, enfim, nossas preocupações e aquelas que são as recomendações que pensámos para este texto da transformação digital. Alexandre, passo-te Obrigado, Ana. a palavra. Obrigado, Ana, por esta introdução e por teres resumido tão bem as recomendações do relatório nesta área da transição digital. Eu, antes de apresentar a Helena e de passar a palavra à Helena, só queria dizer a todos que estarão a seguir-nos aqui no Zoom para, se quiserem utilizar o bate-papo ou o chat, não sei qual é a versão, se é inglesa, se é portuguesa, daqui do Zoom que estão a utilizar, para colocar as questões que tenham. Nós depois no final iremos chamá-los para a discussão e queremos que o debate seja tão informal quanto possível e, portanto, sem mais delongas, vou só apresentando a Helena, agradecendo à Helena mais uma vez pela participação. Dizer que a Helena é doutorada em arquitetura aqui pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, tem mestrado em Gestão de Património Cultural pela Universidade do Algarve, portanto vai de les a les quase, só falta Minho, Helena. É professora auxiliar no Instituto Superior Técnico,
na Universidade de Lisboa, é investigadora no Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Nova, onde integra o grupo de Museum Studies e coordena o cluster de arte, museus e culturas digitais. Foi diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea e Museu do Chiado, em Lisboa, de 2009 a 2012, e entre diversas outras questões é membro da Associação Acesso Cultura, do ICOM Portugal e da Europeana Network Association. Eu, sem mais delongas, Helena, agradecendo-te uma vez mais, a palavra é tua. Muito obrigada, boa tarde. Antes de mais, eu agradeço também o convite ao ICOM Portugal e, em particular, à doutora Maria de Jesus Monge, esta oportunidade de participar nesta conversa. Agradeço aos colegas Ana Carvalho e Alexandre Matos pelas introduções que fizeram e devo dizer que estou bastante contente de poder conversar sobre um tema que nos interessa tanto e que presumo também interesse a todas as pessoas que neste momento nos apanham a partir de casa e que eu aproveito, aliás, para cumprimentar. Eu gostava de começar por felicitar o grupo de projeto Museus no Futuro pelo trabalho que realizaram. Parece-me um trabalho extremamente importante e as recomendações que a Ana acabou de resumir são não só oportunas, mas são necessárias em vários aspectos e penso que devem ser seguidas de uma forma consistente e, sobretudo, de uma forma consequente. Isso é muito importante quando falamos de tecnologia digital. O relatório pareceu-me, desde a primeira vez que tive a oportunidade de o ler, muito completo e muito atualizado no que respeita à transformação digital, que é o que nos traz aqui hoje. Mas eu devo dizer, para começar, e talvez também para provocar um bocadinho o debate, que tenho receio que algumas recomendações sejam bastante ambiciosas, talvez até excessivamente ambiciosas. E porquê que digo isto? Essencialmente por dois motivos. Um que tem a ver com o ponto de partida, as assimetrias que existem entre os diversos museus sob a tutela do Estado, através do Ministério da Cultura, da Direção-Geral do Património Cultural, e notar que mesmo entre os museus nacionais há problemas básicos por resolver e todas as pessoas que nos estão a ouvir e que trabalham em museus nacionais sabem que isto é verdade. Há problemas a nível de equipamentos informáticos e de ligações à internet. De resto, o relatório e a Ana, também na sua introdução, sinalizaram esses problemas. Depois, um segundo fator que me leva a ter esta percepção de que talvez não seja assim tão fácil implementar as recomendações do relatório, diz respeito ao tempo que é necessário para garantir esta transição digital. É um tempo que certamente não se cinge a uma legislatura, a um governo. E, portanto, para levar a cabo um plano com esta ambição, seria necessário, ou será necessário, vamos pôr isto assim, de uma maneira mais otimista, será necessário garantir um compromisso do Estado para haver uma continuidade ao nível de políticas culturais, o que no cenário português, como sabemos, é incomum. E é necessário trabalhar também sobre esse consenso e sobre essa continuidade. Eu diria, por isso, que os museus tutelados pelo Estado ainda estão a uma distância considerável do cenário que o relatório dos museus no futuro preconiza. Agora, nós podemos entender esta distância que nos separa dessa situação ideal, digamos assim, como um impedimento ou como uma oportunidade. E eu preferia colocar esta situação, de facto, como uma oportunidade. Ou seja, ver esta distância como uma distância crítica e como uma possibilidade de refletir sobre o sentido da chamada transformação digital. E aqui vou responder, espero eu, ao desafio que o Alexandre
nos levantou nos últimos dias nas redes sociais de problematizarmos um pouco estes dois conceitos, a transição digital e a transformação digital. Acho que a Ana Carvalho já fez aqui uma nota introdutória que me facilita um bocadinho o que eu tinha pensado dizer, e começava por notar que estes dois termos, transição digital e transformação digital, embora tenham diferenças, um deles está mais ligado à transferência de suportes, não é? De formatos físicos para formatos digitais, portanto é bastante operativo e concreto de algum modo, e o outro, a transformação digital, como a Ana também notou, mais abrangente, porque inclui novas formas de pensar, novos processos de produção, de organização e de comunicação. Portanto, estamos aqui a falar de uma mudança a um nível estrutural e profundo. Mas, embora haja estas diferenças, que eu estou, claro, a sintetizar, porque temos pouco tempo, e também não é esse o objetivo, embora haja estas diferenças, ambos os conceitos, tanto a transição como a transformação, apontam para uma ideia de um caminho, uma espécie de via unidirecional que todos nós somos chamados a seguir. Como se estivéssemos num lugar errado e tivéssemos que transitar rapidamente para um lugar certo ou transformar-nos em qualquer coisa que já deveríamos ser. E esta visão que estamos mal onde estamos, parece-me logo à partida redutora, sobretudo quando nós falamos em cultura. Eu gostava também de deixar este problema para quem nos está a acompanhar, poder dar uma opinião e levantar questões. Porque, de facto, embora esta terminologia da transição digital e da transformação digital seja relativamente recente, ela radica numa outra expressão cunhada nos primórdios da internet e que se difundiu enormemente nos anos 90, que é a de autoestrada do conhecimento, a famosa Electronic Superhighway, por acaso um termo cunhado por um artista, Nam June Paik. E também porque estamos a falar em cultura, é importante chamarmos para o debate sobre as tecnologias os artistas, porque eles muitas vezes antecipam problemas, antecipam cenários e apontam outros caminhos alternativos. Bom, mas dizia eu, a própria ideia da autoestrada da informação levou a que se consolidasse esta visão da evolução tecnológica como uma espécie de grande via de sentido único, em que todos temos que nos mover em direção a um ponto de fuga, sendo óbvio que vamos a diferentes velocidades e isso cria segregação, e não sei, mas parece que aceitamos que assim seja, ao subscrevermos o próprio conceito, e vamos avançando então em direção a esse ponto de fuga, só que qual é o problema? O ponto de fuga, para além de ser sempre um ponto imaginário, como sabemos, não é? Quem estudou design e pintura, ele vai sempre avançando quando falamos de tecnologia. E o que é pior é que esse ponto que nos orienta e que nos leva a movimentar-nos avança a um ritmo que nós dificilmente conseguimos ter, um ritmo superior ao nosso. E quando falo em superior ao nosso, de uma maneira geral, não é? A sociedade. Eu creio que esta imagem da autoestrada do conhecimento ajuda a perceber que a chamada transformação digital, muitas vezes apresentada como um processo absolutamente mensurável e de implementação relativamente objetiva, é, na minha opinião, uma quimera, por aquilo que acabei de explicar, destinada a fazer com que todos se mobilizem na mesma direção. Isto, aliás, cria uma pressão enorme sobre as pessoas e sobre as instituições que se confrontam cotidianamente com a possibilidade de acompanhar um ritmo de evolução das tecnologias e, portanto, com uma espécie de obsolescência e atraso permanente. E é por isso que eu considero que a ideia de transformação digital, se for aceita de uma forma acrítica, pode levar a muitos equívocos.
Eu já vou dar algumas ideias muito rapidamente, porque não quero esgotar o tempo, de como é que nós podemos enfrentar ou evitar esses equívocos, mas também não queria, de modo algum, parecer que estou aqui a ter um discurso absolutamente demolidor para as tecnologias. Não é isso, não acho que se deva recusar as potencialidades e as vantagens das tecnologias digitais. Aliás, estamos aqui a conversar, cada um em sua casa, é justamente graças às tecnologias. E temos que reconhecer, de facto, a sua centralidade, a centralidade do digital na sociedade contemporânea. O que devemos, do meu ponto de vista, é questionar-nos sobre o pressuposto de que, genericamente, os indivíduos, as empresas, as instituições, e no caso que estamos aqui a discutir hoje, os museus, estão no lugar errado e devem transitar para outro estado ou transformar-se noutra coisa. E, portanto, o que eu gostava de sugerir, até porque as palavras importam, as palavras condicionam o nosso pensamento, condicionam a nossa ação, e o que eu gostava de propor para o debate era que pensássemos num outro paradigma que pudesse funcionar como um contraponto ou como alternativa à ideia de transição digital. E sugiro, à falta de melhor, o paradigma da integração digital. Não no sentido técnico, que a expressão muitas vezes está quando estamos no âmbito das ciências da computação, mas numa acessão ou num enquadramento sociocultural. E assim, antes de passar a discussão aos colegas que estão aqui no Zoom e que estão também no Facebook, eu gostava só de, muito rapidamente, nos 4 minutos que me restam, de partilhar alguns argumentos a favor deste conceito de integração digital como alternativa à transformação digital. O primeiro tem a ver com a constatação de que a integração pressupõe, desde logo, que nós partimos da realidade existente e não do tal ponto de fuga ilusório da autoestrada da informação. Partimos dessa realidade para lhe acrescentarmos algo que a pode completar, que a pode enriquecer. E é justamente isso também que o relatório do grupo Museus no Futuro aponta e que a Ana explicou muito bem. Partir da realidade, da especificidade de cada museu e deixar que cada museu defina a sua própria estratégia de utilização das tecnologias digitais, de acordo com a sua missão, com as suas coleções, com os seus objetivos. E isto pressupõe perguntar em cada momento quais são as tecnologias que fazem sentido para uma determinada instituição e para os seus públicos. Por exemplo, desenvolver aplicações em realidade aumentada ou investir em digitalização 3D pode fazer todo o sentido para um determinado museu, mas pode não ser de forma alguma prioritário para outros museus, mesmo dentro do universo de museus tutelados pelo Estado. Tal como a presença numa rede social, e há tantas, não é? A presença numa determinada rede social pode justificar-se plenamente nos casos, mas não noutros. E querer marcar presença em todas as redes, em todas as plataformas, pode dispersar o investimento e a capacidade que museus, sobretudo museus mais pequenos ou com menos recursos financeiros, técnicos e humanos, quer dizer, ao dispersar esse investimento, a situação torna-se contraproducente. É necessário ter noção desse risco e, portanto, manter uma distância crítica relativamente a tudo isto. Uma segunda constatação é que a integração, esta ideia de integração, permite a coexistência de realidades e de temporalidades distintas. E aqui faço um paralelismo com o património construído, tal como nós consideramos fundamental que qualquer intervenção arquitetónica contemporânea se integre numa paisagem histórica existente, sem a descaracterizar. Também as tecnologias digitais devem integrar-se no contexto específico de cada museu, sem descaracterizar esse museu. Eu creio que
falamos poucas vezes deste aspecto. Portanto, não é o museu que tem que mudar radicalmente para se adaptar às tecnologias, mas o contrário, porque como a Ana também referiu e muito bem, as tecnologias não devem ser um fim em si mesmo, mas um meio para atingir objetivos que estão intimamente, ou devem estar associados à missão, à programação, à coleção dos museus. E é necessário também pensar e ter em conta que, embora os museus possam funcionar como catalisadores de inovação e de criatividade, é absolutamente desejável que isso aconteça, eles não são, nem se devem transformar em meras incubadoras de startups tecnológicas, porque de facto não é esse o papel social e cultural dos museus. E se formos por aí, lá está, vamos cair no equívoco, como eu dizia no início. Estou mesmo a terminar só uma outra referência para reforçar o que a Ana disse também em relação às equipas e à integração, que é sem dúvida a palavra-chave quando falamos nas equipas, porque importa qualificar, importa complementar as equipas existentes e é óbvio que paralelamente à contratação de técnicos especializados, os profissionais que já estão nos museus, que lá trabalham já por vezes há muito tempo, devem ter acesso à formação na área das tecnologias para desenvolverem novas competências e atualizarem as suas práticas profissionais. Isso até faz com que as pessoas se sintam mais estimuladas e mais realizadas. Agora, o que não se deve é exigir, como aconteceu tantas vezes nos últimos meses, desde que começou a pandemia, que de repente todos os profissionais dos museus de um dia para o outro se transformem em programadores informáticos, em bloggers ou em influencers a tempo inteiro. Isso é novamente um equívoco e é preciso desmistificar esta situação, tal como também desmistificar uma ideia que muitas vezes, ou quase sempre, é difundida, de que a transformação digital é inteiramente benéfica e vantajosa. Não é. E também aí a pandemia veio tornar bem evidente que a transformação digital acentua desigualdades que já existem na sociedade e, obviamente, também nos museus. E bastaria relembrar aqui as conclusões de vários relatórios, nomeadamente o relatório que a Unesco publicou em maio de 2020 e que demonstrou que 90% dos museus tiveram que encerrar quando foi a primeira vaga da Covid-19 e há 10% que provavelmente nunca irão voltar a abrir. Portanto, os museus que se conseguiram posicionar melhor quando o confinamento começou, foram, no fundo, aqueles museus que já estavam mais preparados, que já tinham mais recursos, já tinham uma presença online, que já tinham presença nas redes sociais, tinham conteúdos em vídeo, que já tinham digitalizado as suas coleções. Portanto, no fundo, aquela diferente velocidade que existe na autoestrada, e com isto resumo e concluo a minha introdução, aquela distância que separa uns dos outros, se quisermos seguir todos na mesma direção e pelo mesmo caminho, só se vai acentuar cada vez mais. E, portanto, concluindo e para passar a palavra aos que nos acompanham e também aos colegas que estão aqui no Zoom, eu diria que é absolutamente essencial e que a integração digital é a via para assegurarmos a diversidade cultural, que é um valor indispensável na sociedade contemporânea, e para também dotar cada museu de autonomia e de meios, isso é muito desejável, para seguir o seu próprio caminho. E a sua forma de adotar diferentes tecnologias e recursos digitais. Alguns museus irão provavelmente escolher avançar a toda a velocidade pela autoestrada, mas outros poderão escolher um itinerário alternativo, talvez um pouco mais lento, mas certamente também mais atento ao contexto. Eu acho que já falei um bocadinho mais e agora passo-vos a palavra. Desculpem, ultrapassei aqui 2 ou 3 minutos o que estava previsto. Não, muito interessante esse ponto de vista, Helena. Eu vou, de certa forma, abrir o debate também, mas queria só ocupar 2 minutos ou 3 minutos com alguns comentários. E vou começar por essa questão da integração
digital, e pelo termo que eu sou menino para comprar, como se costuma dizer na minha terra, e porque eu acho que é exatamente isso, e com os argumentos que tu muito bem trouxeste aqui à Alissa. Sendo certo que, e compreendendo eu e sabendo eu de antemão, porque tenho lido frequentemente e tenho inclusive presenciado essas dificuldades e as diferenças que os museus têm uns para os outros nesta matéria, sei que nós temos dificuldades, essas dificuldades e essas diferenças entre museus vão se acentuar com a transformação digital, com a integração digital. Em boa verdade, isso nós vamos perceber que muito melhor o que é que um museu faz e o outro museu não faz, exatamente porque não tem os mesmos recursos, a mesma capacidade financeira, sei lá, há variedíssimos motivos que agora não importa aqui escalpelizar, mas que a questão é que nós estamos perante uma coisa que é inevitável, ou seja, nós não temos como parar este comboio esmagador que é a introdução do digital nas nossas vidas. Por isso é que eu concordo com o termo que tu utilizaste, esta integração seria bom que pudesse ser olhada pelos museus, pelos responsáveis pelos museus, por quem precisa de definir estratégias de uma forma que eu hoje estava a ler, não sei porquê, mas certamente por causa das pesquisas que fiz nos últimos dias, surgiu-me um artigo do Dinheiro Vivo, se não estou em erro, já não me recordo, a falar sobre o desafio da humanidade para a questão digital. E que, na realidade, há um conjunto de desigualdades em termos de género, em termos de gerações, não é? Que o digital traz e que faz com que os desafios para os museus são completamente diferentes e são de certa forma, assoberbadores, ou seja, não temos competências, se calhar, no museu, em todos os museus, nem o teremos nunca, porque se torna, se calhar, irreal pensar nessa situação ideal, em que tenhamos uma equipa que possa responder de forma abrangente a todas as questões que se levantam. E por isso, os museus definirem exatamente o que é que querem do digital para eles, acho que é um passo fundamental que todos eles devem seguir, até utilizando, e neste caso, se o relatório, esperando eu que ele venha a ter sucesso e venha a ser um instrumento de reflexão importante para a definição das estratégias nas diferentes tutelas, não é? Que pelo menos nestas questões que que o relatório apresenta e que a Ana resumiu, da capacitação, da infraestrutura, do acesso e das parcerias, que aí escolhamos exatamente o que é que devemos querer para o meu museu ou para o museu onde eu trabalho. Nós temos aqui um conjunto de perguntas aqui no Zoom e no Facebook. Eu vou começar só por introduzir aqui uma pergunta no Facebook que é importante e que foi do João Luís Sequeira, que nos fizeram chegar. E é para a Ana, mas em boa verdade eu acho que é um assunto importante para se debater e que tem a ver com a dependência que os museus têm, nomeadamente a grande parte dos museus em Portugal, relativamente aos orçamentos municipais, e portanto estaremos aqui a falar de museus municipais ou dependentes de tutelas municipais, que dificultam e retardam a implementação de tecnologias nos museus. Para além disso, para além desta dificuldade que os orçamentos, que a questão de recursos financeiros implicam para as câmaras, a pergunta é se esta dificuldade nos é colocada, como é que nós podemos, o que é que nós pensamos, ou como é que as câmaras, os museus municipais podem resolver estas questões de orçamentação? Não sei se algum de vocês quer abordar esta questão que é essencial dos recursos financeiros e da utilização do digital. Posso começar? Sim, sim.
os orçamentos, a disponibilidade desse tipo de recursos, seja para um museu nacional, seja para um museu municipal, é um problema de todos, não é? Quer dizer, não há propriamente, se não houver um chapéu, uma tutela que valorize estas abordagens, dificilmente podemos caminhar. De qualquer maneira, no caso do grupo Projeto Museus no Futuro, nós tínhamos também, estamos a falar, o nosso universo foi sobretudo os museus nacionais. A gestão, e nos últimos anos, enfim, as tensões, os problemas foram sendo crescentes, decorrentes de uma falta de autonomia e de uma sub-orçamentação, portanto isso é uma realidade que infelizmente vivida na maior parte dos museus nacionais, imagino também no resto do universo de museus à escala nacional. No caso neste contexto muito específico do grupo projeto, a gestão vinha precisamente, um dos eixos que nós trabalhámos e que vai ser objeto também de uma das conferências, tinha precisamente a vontade de desbloquear muito do que é a falta de autonomia dos museus e, portanto, pensar estas questões, porque de facto a gestão, a existência de recursos e que essa autonomia possa ser confiada aos museus é desbloqueadora, de alguma maneira, depois de uma gestão que depois implica também a transformação digital, depois implica também a gestão que se faz ao nível das coleções, portanto, acaba por, e o que nós sentimos, e sobretudo as entrevistas com, as mais de 30 entrevistas que fizemos com diretores de museus, palácios e monumentos, é que de facto essa ausência de autonomia é completamente bloqueadora depois de uma ação mais estratégica até do museu, portanto... Ana, desculpa interromper-te, mas só porque é uma pergunta que vem no seguimento disso, que não houve, e eu por acaso também pensei nessa questão e já tive por 2 ou 3 vezes, ia colocar à clara, mas depois acabei por não houve da vossa parte qualquer preocupação relativamente ao que custaria pôr em prática as recomendações deste documento, foi não? O objetivo deste documento era a sinalização de propostas, não tinha a ambição de ser em si uma estratégia com objetivos mensuráveis, estabelecidos. Portanto, a ideia foi, sobretudo, sinalizar caminhos com recomendações que pudessem, de facto, ser vertidas. Portanto, esse foi o nosso trabalho. Portanto, não tinha essa perspectiva mais de implementação, não é? O que poderá... Portanto, o nosso trabalho, nesse sentido, acabou aí, enquanto Grupo Projeto Museus no Futuro. O que se perspectiva, portanto, os sinais que tivemos no contacto com a tutela, com o Ministério da Cultura, foi, enfim, o sinal é no sentido de que estas propostas possam ser agora trabalhadas do ponto de vista estratégico por parte da DGPC, da tutela, não é? Portanto, e aí sim vão ser, portanto, há toda essa questão da orçamentação, que esperemos que seja superior ao que tem sido. Mas eu não sei se a Helena também terá alguma questão, mas eu estou-vos a dizer, a pergunta surgiu aqui no chat, foi o Trempito Ribeiro que a colocou, mas é uma questão importante, porque nós temos uma dificuldade muito grande em fazer, em medir estas questões em termos do valor que elas necessitam, o investimento que necessitamos para estas áreas. Houve um trabalho feito em 2010, que nunca mais teve continuidade, que se chamou The Cost of Digitizing Europe Cultural, qualquer coisa assim, já não me recordo muito bem, eu tenho esse documento, mas... e em boa verdade é na ordem dos bilhões de dólares, uma estimativa média, portanto, de euros, aliás. Mas em todo caso, nós não, por exemplo, a formação na área das competências digitais, nós não temos não há propriamente grandes números que nos digam, ok, a formação para todo
universo de profissionais de museus seria tal. Concordas, Helena? Não sei se... Sim, quer dizer, há várias maneiras de fazer as contas, não é? Podemos fazer as contas ao que custa atualizar os museus do ponto de vista dos seus meios, dos seus equipamentos, da sua ligação às redes e das suas equipas, e também podemos fazer as contas ou tentar fazer as contas ao que custa não fazer esse trabalho, não é? Porque aquilo que não se faz também representa um custo para a sociedade e para o país, para o seu posicionamento internacional, a nível económico, designadamente, a nível de produção de conhecimento. E, portanto, eu creio que se devem sempre fazer as contas nos dois sentidos. Essa é a primeira questão. A segunda questão é pensar, de facto, de uma forma mais contextual. E na Europa há bastantes linhas de financiamento para o digital, temos visto isso nas notícias recentes acerca da famosa bazuca europeia, não é? Que repetidamente são referidas duas áreas, a do ambiente e a da transformação digital, como eixos estruturais para a distribuição destes fundos, e portanto aí também há uma série de sinergias que podem ser otimizadas. E há tendências para as quais nós podemos, e projetos já em curso, para os quais nós podemos olhar e perceber que muitas vezes há vias alternativas para conseguir alcançar fins semelhantes. Eu creio que também numa das perguntas havia uma referência aos gigantes tecnológicos. Isso é um tema que me parece absolutamente crítico, porque muitas vezes as empresas, e são poucas, e beneficiam de uma situação de monopólio bastante pouco escrutinado, e que detêm as tecnologias, detêm nomeadamente as grandes plataformas, através das quais quase tudo se processa, se procura, se encontra, se comunica. Essas empresas muitas vezes tentam estabelecer não só o ritmo do mercado, mas também o patamar de investimento que é necessário fazer. E com duas consequências. Uma é levar a que se procurem empresas que possam replicar esse modelo ideal do tal ponto de fuga que esses gigantes tecnológicos preconizam, por um lado, e por outro lado, quando não há investimento para contratar esses serviços, adere-se de uma forma bastante crítica a uma espécie de portas de saída de emergência que esses mesmos agentes macroeconómicos oferecem, entre aspas, eles não oferecem. Quando nós temos um serviço gratuito, um serviço de e-mail ou uma presença gratuita, entre aspas, numa plataforma como o Google Arts and Culture, é óbvio que nós vamos ter modo, nomeadamente vamos estar dados, e portanto está também na altura de pensarmos quanto é que valem os dados enquanto cidadãos e as organizações e poderem usar esses dados, esse património como moeda de troca, a negociar com as empresas que detêm até. Porque também já se percebeu que essas empresas têm algum interesse em ter acesso aos dados e ao património, portanto, isto como um negócio e não uma espécie de beneficência que não é, eu gostava de sublinhar isto. Vários autores o têm demonstrado. Uma situação bastante típica é o Google Arts and Culture apresentar-se como uma espécie de projeto filantrópico, quando não é de todo isso que está na origem daquela plataforma. E vários autores têm de facto apontado alternativas e vários museus também têm seguido. Eu gosto muito de um autor que é o Felix Stalder, que no livro The Digital Condition fala sobre as soluções
baseadas em comunidades com interesses comuns, como é o caso da Wikipedia. A Wikipedia pode ser mais explorada pelos museus portugueses. O Metropolitan Museum de Nova Iorque, por exemplo, criou um enorme grupo de voluntários para desenvolverem entradas muito rigorosas das coleções do Metropolitan para a Wikipedia. E a Wikipedia é bastante mais transparente, bastante mais democrática do que qualquer plataforma que está nas mãos desses grandes agentes, dessas grandes companhias de tecnologia. Portanto, eu penso que, e os colegas da área das económicas têm aqui uma área fantástica de especialização, que é a economia do digital, vista numa perspectiva mais abrangente e culturalmente mais contextualizada, penso eu, e aproveito para lançar o desafio a jovens que estejam a enveredar pelos estudos económicos para nos darem uma ajuda nessa quantificação. Mas é francamente um sistema de equações, não é uma equação só. Eu gostava de deixar isso aqui bastante sublinhado. Nós temos aqui uma pergunta, agora não veio no chat, mas aqui nas perguntas e respostas. Talvez não seja, a pergunta é, em boa verdade, é um comentário, pergunta, talvez não seria tempo de olhar para a formação de profissionais e propor também uma reforma curricular que incluísse a tecnologia, as humanidades digitais, de forma mais evidente, desenvolvida. Eu introduzo aqui uma coisa que me deu muito trabalho e muito gozo e que a Ana também participou, que foi o projeto Musa, onde e que também já foi levantado no chat, nos comentários no Facebook pela Inês, que também colaborou através da Mapa de Ideias com o projeto. O projeto Musa foi um projeto que o ICOM Portugal, em boa hora, aceitou participar e que elencou um conjunto de novos perfis profissionais e depois fez, juntamente com a Universidade do Porto e com outros parceiros europeus, e com o Mapa das Ideias aqui em Portugal, fez um MOOC, um curso de aprendizagem online massivo para uma quantidade de gente, aberto, e depois um curso de especialização. E esta questão da reforma curricular ou de novas formas de aprendizagem será um caminho também importante, não achas, Ana? Quer dizer, do que nós aprendemos no Musa, eu acho que é uma perspectiva de mudança que pode ser trazida para os profissionais dos museus e que possa integrar também nesta perspectiva que a Helena falou da integração. Sim, sem dúvida. A formação, para mim, como eu dizia, tem essa capacidade transformadora, não é? E sobretudo termos adotarmos uma perspectiva menos acrítica, não é? Portanto, pelo contrário, a possibilidade, através da formação, nós ganharmos também estas competências que nos permitam olhar de uma forma mais crítica para aquilo que pode ser integração, aquilo que faz sentido num museu e não faz no outro. Portanto, para mim, é evidente que a formação é um desses caminhos e, portanto, podemos abordar a formação, esta atualização no que diz respeito a estas tecnologias deve ser contínua e, portanto, eu também falei nisso e, portanto, eu penso que o caminho tem que ser de duas dimensões. Por um lado, esta formação que se vai sendo, que até, para usar a expressão, customizada em função de cada museu também e das necessidades daquele museu, uma formação contínua ao longo da vida, que no fundo a rede portuguesa de museus também já tem, ou que poderia seguir um pouco e dar esse apoio, não é? Pensando nos mecanismos que nós temos ao nosso dispor, que a DGPC tem, não é? Esse era um caminho, sem dúvida. Por outro lado, as universidades, e pensando sobretudo nos cursos como museologia, também poderiam fazer esse caminho no sentido de pensar as tecnologias não como uma coisa operativa, mas no sentido crítico quanto ao lugar que as tecnologias têm nos museus. E, portanto, eu vejo muitas universidades a poderem integrar também esta lógica de sensibilização e de repensar este olhar sobre as tecnologias. Portanto, eu acho que aí podia haver mais espaço
Eu penso que até ao momento, e nós, a pesquisa que fizemos há uns anos atrás, quando começámos a ver que programas de museologia e como é que introduziam as tecnologias ou não nos seus currículos, e o que percebíamos é que era de uma forma bastante residual, muito restrita na dimensão das bases de dados, dos inventários, mas não era olhada de uma forma... Eu acho que as universidades com museologia, com os cursos de museologia, podiam dar um pouco esse enfoque, que dessem de facto ferramentas às pessoas que as ajudassem a ter essas leituras críticas. Eu penso que essa era uma via. E, naturalmente, da formação contínua, o projeto Musa, por exemplo, acho que é um exemplo dessa experiência de formação que ainda está válido, portanto, quem quiser aceder aos conteúdos de formação que realizamos, eles estão disponíveis. Mas basicamente eu penso que é nestas duas linhas que se pode, ou que deve ser o caminho, portanto, para pensarmos de facto as questões de tecnologia de uma forma mais crítica. Eu concordo contigo, essa questão da participação, da integração. E uma coisa interessante no projeto Musa é que nós percebemos que é um projeto daquela natureza e as ferramentas de formação que foram colocadas e disponibilizadas às diferentes pessoas que participaram foram úteis para as pessoas que estão dentro dos museus, mas também foram úteis para futuros profissionais, ou seja, atuais alunos de museologia ou atuais interessados em vir a trabalhar no museu. E eu acho que nesse aspecto que é fundamental o podermos pôr a falar quem já tem a experiência. Eu comecei a trabalhar no museu, pouco sabia de tecnologias, aprendi muito no museu e no mundo das tecnologias com colegas a trabalharem a nível profissional em museus, e acho que nós nunca podemos fazer essa separação entre as pessoas que têm muita formação na área da tecnologia e as pessoas que não têm, e dou sempre o exemplo do meu pai, que tem 92 anos e nunca teve um telemóvel sequer na vida, e não quer ter e não está interessado, mas em boa verdade acha um piadão tremendo quando a gente lhe consegue mostrar os netos agora na pandemia, através de uma camarazita, e ele vê o rapaz e a rapariga lá do outro lado. Eu não sei, Helena, se queres comentar alguma coisa sobre esta questão. Sim, eu acho que o que estás a dizer é absolutamente verdade, ou seja, por um lado, e o que a Ana tinha dito também, por um lado temos que garantir que a nível curricular nas nossas universidades há algumas componentes de formação tecnológica nos cursos ligados às humanidades, nomeadamente nos mestrados, nas pós-graduações que têm mais relação com os museus. E o contrário também, não é? Toda a formação na área científico-tecnológica deve integrar componentes ligadas à cultura e às humanidades. Eu partilho com quem não sabe que no técnico se está a fazer isso. No próximo ano letivo vai entrar em vigor um novo plano de estudos abrangente para todos os cursos do técnico, em que as engenharias passam a ter obrigatoriamente alguns ECTS. Para quem não sabe, os ECTS são unidades de crédito que os alunos têm que fazer para completar o curso, portanto têm que fazer alguns ECTS de disciplinas ligadas às humanidades e às artes. Isso está-nos a dar inclusivamente a oportunidade de criar disciplinas novas, como património e culturas digitais e outras, para fazer essas pontes transdisciplinares. Eu acho que é muito por aí, não é? Sim, desculpei que eu estava aqui a aproveitar para colocar o link do projeto Musa no chat, e só para responder de forma muito rápida a algumas perguntas que surgiram agora nos últimos minutos, porque estávamos a falar no projeto. O Musa foi concluído, ainda a Universidade do Porto ainda está a ver quando é que irá ter a possibilidade de criar uma nova edição do curso, ainda não sabemos como é que a vamos fazer, mas há essa intenção. A Universidade do Porto, juntamente com os outros parceiros, portanto, está o link disponível no chat. Se forem ao site vão encontrar alguns dos recursos que estão disponíveis lá.
eu julgo que todos os OERs, tanto os Open Educational Resources, que foi uma expressão que aprendi também nos últimos tempos, estão lá disponíveis e vocês podem, são todos em inglês, todos eles têm legendas em português também e, portanto, poderão seguir. Eu perdi aqui, entretanto, eu vou só, preciso de voltar aqui a uma pergunta que eu tinha atrás guardado, mas agora perdi-me, que tinha a ver, que tinha sido colocada deixa-me ver, pela Anabela, e eu agora estou com dificuldades de encontrar, desculpem-me só um segundo. A Anabela coloca esta questão que eu acho que é importante. Obrigada pelo enquadramento, concordo com o que foi apresentado, mas tenho uma questão que tem a ver com a passagem da teoria à prática, que é sempre o sítio onde isto emperra tudo, não é? Como se ultrapassam efetivamente a falta de recursos e de igualdade das instituições. A maior ou menor falta desses recursos, bem como a falta de formação e de sensibilização nas possibilidades digital e equipas muitas vezes acomodadas. Há um verdadeiro interesse e receptividade por parte de quem tutela e financia as instituições nesta transformação digital? Vocês reconhecem esse interesse? Bom, no nosso caso, o Grupo Projeto Museus no Futuro nasce de uma encomenda do Ministério da Cultura, portanto, suposto que uma das competências que nos atribuem é precisamente a importância que dão às tecnologias. Portanto, nós não definimos, articulamos, organizamos os vários eixos do relatório, mas na verdade eles são uma incumbência do próprio Ministério da Cultura. Portanto, eu presumo que esse é o interesse do Ministério da Cultura. Portanto, ao propor-nos que refletíssemos sobre estas questões, que apresentássemos, porque a ideia é que nós apresentássemos recomendações que pudessem, de facto, ser vertidas em medida pública. Portanto, este é o enquadramento. De facto, o que nós vemos no programa do governo, portanto, há uma grande ênfase da transformação digital. Portanto, também por aí eu deduzo que sim. Portanto, nós, na verdade, articulamos todas estas recomendações, mais uma vez, em função de um pedido do próprio Ministério da Cultura. Portanto, eu acho que há todo esse interesse portanto, todas as reuniões que tivemos, todas as conversas que tivemos, houve um interesse e um bom acolhimento destas recomendações. Agora, mais uma vez, eu penso que a questão não é só o interesse e o bom acolhimento que as propostas têm, a partir já do que sabemos, junto do Ministério da Cultura, tem mais a ver com a capacidade depois de dar resposta, efetivamente, àquelas que são as preocupações e as vontades, e portanto, e depois aí entra outro contexto ao qual nós, de facto, já não entramos, que tem a ver, que é uma questão política, não é? Uma questão política, financeira, de contexto. Nós, neste momento, também estamos a entrar, estivemos, não é? 2020 foi trágico do ponto de vista, foi desnorteador, não é? Se já tínhamos problemas no passado, a cultura tinha gravíssimos problemas, não é? De financiamento. 2020 entramos numa situação completamente complicada, portanto não sabíamos, isto é a minha observação enquanto... Mas eu concordo contigo, Ana. Há uma questão, desculpa interromper-te, há uma questão que eu acho que nos levanta, ou melhor, que eu li de um colunista, estou-me a esquecer do nome dele, de um colunista do Guardian, que falava exatamente sobre isto e sobre a questão da cultura e sobre a forma como nós justificamos o investimento em cultura. E uma questão que ele estava a colocar, e que me parece a mim óbvia, e que eu acho que toca aqui neste assunto que foi colocada na pergunta pela Anabela, que tem a ver com os modelos de avaliação que nós utilizamos atualmente. Ou seja, nós medimos o nosso sucesso
fisicamente nos museus pelo número de visitantes que temos, e eu acho que ainda não estamos a começar a preparar essa mudança, porque vamos ter que a mudar, pelo menos este ano não temos, vamos ter outra vez o mesmo problema do número de visitantes. E uma segunda questão, que é, nós estamos nesta transformação digital, aquilo que nós estamos a fazer é uma medição do número de hits que temos online. Eu no outro dia fui avaliado numa conferência que organizei pelo número de participantes e não soube o impacto que essa conferência teve nos 30 ou 40 participantes que estiveram lá. E, portanto, vocês não acham, Helena, se calhar começaríamos por ti, que nós devemos também repensar a forma como fazemos a avaliação, não só digital, mas a digital também? Sim, sem dúvida, e começar a ter aqui em atenção fatores, unidades de medida, se quiserem, unidades para quantificar ou tentar avaliar o valor de determinadas iniciativas e de determinados projetos, rever qual é que é a nossa moeda padrão, digamos assim. Porque há um fator que se está a tornar crítico, que é engraçado porque vários artistas também têm trabalhado sobre isso, que é o da atenção. Não basta que as pessoas adiram, não basta que as pessoas, tal como antes, também era um pouco superficial avaliarmos o sucesso do museu pelo número de visitantes, enfim, usavam-se essas estatísticas à falta de outros argumentos, elas constituíam ainda assim um instrumento de avaliação. Mas transferir novamente de forma acrítica esse tipo de visão quantitativa agora para as redes, porque os museus estão fechados, eu acho que é perder uma boa oportunidade de repensar tudo isto. O fator atenção diz-nos outras coisas, por exemplo, tentar através de processos algorítmicos, isso hoje é possível, tentar perceber quanto tempo é que as pessoas disponibilizam para ver um vídeo que o museu coloca online. Não basta fazer vídeos, não basta saber que alguém os viu. O que interessa saber é quem é que viu do princípio ao fim, quem é que viu pelo menos metade, para sabermos se aquele conteúdo que foi produzido pelo museu chegou aos seus destinatários. Porque ter passado pelo vídeo e ter visto os 3 primeiros segundos não nos diz muito sobre a relação que se estabeleceu com o público. E, portanto, as tecnologias a esse nível, com uma grande facilidade, e tu saberás isso melhor do que eu, Alexandre, porque é mais a tua área, não é, por aí além de complicado, começar a encontrar mecanismos para perceber o impacto que estas ações online podem ter e as suas repercussões nas pessoas e por extensão, numa comunidade ou na sociedade. E eu creio que se deveria fazer isso, e reparem, até é bastante mais económico fazer esse tipo de estudos em meio digital do que os antigos estudos de público que se faziam à entrada dos museus, a perguntar porque é que está aqui, porque é que vai, que idade tem, de que país é que é, em que se tinha que ter várias equipas a fazer as entrevistas, muitas vezes em papel, depois processar todos aqueles dados. Então, hoje temos a facilidade de o poder fazer de uma forma mais expedita e com o apoio, por exemplo, de instrumentos ligados à computação e à inteligência artificial, nomeadamente, que nos permite encontrar associações que antes seriam difíceis de mapear. Lá está, a colaboração entre os museus, e a Ana também falou nisso, é um ponto bastante importante do relatório do grupo dos museus no futuro. As parcerias, por exemplo, parcerias com centros de investigação. Uma coisa que eu acho interessante, agora fazendo aqui um parênteses, porque estamos quase a chegar à data das eleições, cada vez mais se vê que quem vem às televisões comentar as sondagens, apresentar sondagens, etc., são pessoas ligadas a centros de investigação de universidades e já não tanto a empresas que antes dominavam o mercado das sondagens. Portanto, começa a haver uma articulação também, porque a investigação evoluiu muito
em Portugal nas últimas décadas, e podia ter evoluído muito mais se tivesse havido mais investimento público, mas evoluiu o suficiente para começar a haver massa crítica numa série de áreas que são importantíssimas para nós darmos estes passos. E como o relatório propõe bem, uma aproximação entre os centros de investigação sediados nas universidades e os museus pode facilitar e agilizar estes estudos de público mais consequentes e mais profundos, porque ver quantos likes teve, quantas pessoas olharam para o site, isso qualquer plataforma de estatísticas de internet nos dá, uma série de serviços, e qualquer um de nós consegue ter esses dados até gratuitamente. Não, é uma questão que nos últimos tempos me tem afligido um pouco, porque continuadamente nós vemos aliás, em algumas das propostas de projetos e por aí fora que nos são colocadas para submeter, os formulários têm uma coisa sempre relativamente à quantificação das coisas em termos de ou acessos ou participação, em termos de número só, sem mais nada, portanto não se coloca mais nada ali. Nós temos aqui duas perguntas no chat. Eu recordo que quem quiser participar está à vontade, é só uma questão de nos dizer. Eu tenho convidado algumas pessoas que têm me pedido para eu colocar as perguntas, mas vou juntar aqui duas perguntas que se cruzam. Uma que estava no Facebook, ou melhor, as duas que estão no Facebook, feita uma pela coordenadora do Museu Joaquim Manso, na Nazaré, relativamente que gostava de questionar se haveria alguma reflexão sobre as consequências da mesma, que eu agora, do ponto de vista dos públicos, se a transformação digital dos museus tem vindo a contribuir para uma maior integração e acessibilidade, ou ao invés, ou ao contrário, aguçado clivagens no domínio da literacia digital. E depois uma outra que tem a ver com ok, é a mesma pergunta. Eu pensava que eram duas diferentes, mas não. Estava a ler em dois comentários aqui diferentes no site. Vocês têm alguma aponte? A pergunta tem a ver com, Ana, deixa-me lá encontrar outra vez, se a transformação digital nos museus tem vindo a contribuir para uma maior integração e acessibilidade, imagino eu, que aos conteúdos que os museus produzem e disponibilizam, ou pelo contrário, aguçado clivagens no domínio da iliteracia digital. Ou seja, mostrando que há pessoas que podem aceder ou não a esse conteúdo e compreendê-lo ou não melhor, não é? Talvez pudesse apresentar. Nós, enquanto grupo projeto, não fizemos essa avaliação. Não temos. Agora, o que eu, como investigadora, como observadora, o que eu sinto é que, de facto, é que o digital não significa por si acesso, não é? De um lado temos, não é uma garantia só de acesso, não é? Portanto, estou a pensar nos públicos com necessidades especiais, por exemplo, a ausência de legendas nos vídeos que são produzidos ou de outro tipo de recursos, como a língua gestual. Quer dizer, o facto de ser digital não quer dizer, de estarmos a usar um recurso digital, não quer dizer que estejamos a ser acessíveis para todos, não é? Portanto, eu acho que isso é uma observação que eu faço, mesmo os próprios sites dos museus ou de outras organizações culturais. Apesar de ser um site, ser um recurso, digamos, digital, não significa que seja acessível. Portanto, eu acho que esta transposição, muitas vezes, de conteúdos para o digital, nem sempre é acompanhada, e eu, portanto, penso de acessibilidade ou pensada de uma forma mais global que possa ser, ou que possa ser o mais inclusiva. Eu acho que isso ainda não acontece. Eu acho que há uma preocupação em transpor, portanto, sobretudo neste período último de confinamentos, portanto, transpor para o digital muitos conteúdos,
mas nem sempre eles estão assim tão inclusivos, e portanto eu acho que aqui há aí ainda um caminho a fazer, não é? Portanto, e essa sensibilização, daí que eu falava também nestas questões de inclusão, para financiamento de recursos específicos para, por exemplo, públicos com necessidades especiais. Portanto, precisamente porque este é ainda tal como as questões físicas ainda não estão completamente resolvidas, e o digital, parece-me a mim, também amplia essas desigualdades e essas assimetrias. Portanto, não é líquido, de todo linear, que ao passarmos para o digital estejamos a ser acessíveis, não é? Portanto, eu acho que esta é uma preocupação que deve permanecer com o digital sempre. A questão da acessibilidade é fundamental e não é uma garantia, de facto, que o digital seja tão inclusivo quanto isso. Portanto, é uma coisa que temos que trabalhar efetivamente. Não quer dizer que não existam boas práticas, e eu imagino que sim, mas é aqui como um alerta, não é? É ainda um trabalho a fazer, sem dúvida. E tu, Helena? Sim, eu penso que alguns dos problemas que acontecem em espaço físico foram transpostos para o digital, por exemplo, ao nível da comunicação. A comunicação nem sempre é acessível. Quando nós temos uma descrição, por exemplo, de uma obra de arte que está digitalizada, está disponível no site do museu ou numa destas plataformas comuns, na Europeana, no Google Arts and Culture, por vezes essa descrição não é totalmente acessível para o público em geral. Não estou a dizer que ela deva ser excessivamente simplificada, não é isso, e todas as pessoas que trabalham em acessibilidades sabem no melhor do que eu encontrar um ponto de equilíbrio e uma hierarquia em que cada pessoa encontre um significado e uma possibilidade de leitura daquele mesmo conteúdo. Depois também a forma como as plataformas estão organizadas, muitas vezes não são intuitivas, é necessário ter bastante prática de navegação em sites para perceber onde é que estão certos conteúdos. Isso é um problema, por exemplo, para os alunos do ensino básico e secundário, nem sempre, se forem convidados a fazer, e até os universitários, aí posso dizer com alguma base, mesmo os alunos universitários, porque não têm essa preparação de literacia digital de base antes de chegarem à universidade, são temas pouco abordados nas nossas escolas. Quando têm que fazer um trabalho com algum rigor científico, têm dificuldade em encontrar informação em certas plataformas e, sobretudo, filtrar a informação dentro desta overdose imensa em que nos movemos de conteúdos. Aprender a filtrar, aprender a organizar a pesquisa, não é? Isso é essencial também para os museus serem encontrados e poderem comunicar com os seus públicos habituais ou cativar novos públicos. É necessário abrir estes canais de comunicação. Isso passa muito por práticas educativas, sem dúvida. As escolas ainda não têm isto suficientemente integrado nos seus programas, e também um trabalho por parte dos museus em pensar, por exemplo, as suas bases de dados, não do ponto de vista interno, da gestão só das coleções e do inventário, que é importantíssima, mas se é para disponibilizar pelo menos parte dos acervos ao público, então tem que se pensar como é que as pessoas vão utilizar essas bases de dados e não construir toda essa arquitetura de sistemas baseado no interesse só da instituição, pensar nesta interação, porque os museus também dependem dessa interação, faz parte da sua missão, do seu papel social. Portanto, são questões com alguma complexidade, mas que eu penso que, havendo mais debate e um pouco mais de abordagem crítica, se pode, com alguma rapidez, encontrar soluções criativas e eficientes para alguns dos problemas que nós estamos aqui a apontar. Já há algumas coisas bem interessantes. Devo dizer que a Maria Vlachot colocou-me aqui o David, que relembra que a acessibilidade web é um requisito legal para
para as entidades públicas desde 2018, embora a gente saiba que muito poucas as cumprem, não é? Há algumas questões que nós a aceder a determinados websites, mesmo alguns que nós somos obrigados a aceder, que têm diversos problemas. Mas uma questão que é muito interessante e que eu tenho estudado, grande parte do meu trabalho tem a ver com tornar acessíveis e entendíveis um conjunto de metadados que normalmente são entregáveis, porque são criados no âmbito de classificações feitas nos museus por especialistas para a gestão das coleções, não é? E, portanto, a transformação disso num portal como a Europeana, por exemplo, em algo que seja entendível e reutilizável por uma grande quantidade de pessoas que estão interessadas em utilizar, é muito complexo e tem, inclusive, criado um conjunto de subdisciplinas de curadoria digital e por aí fora, que são muito interessantes, e também nesta questão da acessibilidade web, que são muito interessantes de acompanhar, mas que têm um longo caminho pela frente, porque há aqui duas questões importantes, por um lado, que é manter todos estes metadados entendíveis pela máquina e que nos permite, e de forma a que eu possa ter um acesso o mais abrangente possível através de uma pesquisa que eu faço pela máquina, né? Mas também que depois sejam entendíveis por o comum dos humanos, que não precisa de ser especialista numa determinada matéria para obter essa informação. Só para eu não sei, nós temos, são 7h29, nós estamos quase no final. Eu queria só elencar só uma questão que nós não falamos muito, mas que tem a ver com algo que eu acho que é importante nesta questão da integração digital, ou no processo de transição ou transformação digital, como lhe quisermos chamar, que tem a ver, que são duas coisas que estão relacionadas. Uma que é a observação de tendências e aquilo que nós vamos ter no futuro, e as tecnologias, o Facebook da amanhã, ou o Twitter daqui a 20 anos, o que é que será? Ou 20 anos, nem diga 20 anos, 20 anos isso é quase um século para as redes sociais, mas portanto este tipo de, não só as redes sociais, mas outras tecnologias que vão surgir e que estão a surgir certamente no momento em que nós estamos a falar, mas também uma outra coisa que se liga a isso diretamente, que é a obsolescência, que é, ou seja, nós de certa forma percebermos que, e foi uma questão também que foi colocada alguns aqui atrás no chat, que tem a ver com como é que nós podemos lidar com essas questões, e nós sabemos que, aliás a Ana falou nisso e o relatório menciona essa questão, que por exemplo o parque informático de muitos museus é completamente obsoleto e, portanto, nós hoje em dia estamos numa velocidade tremenda, mas mantemos um conjunto de questões que estão lá no século passado. Mas também temos uma questão que é, nós começamos a utilizar uma tecnologia que continuamos a utilizar porque ela nos resolve um determinado problema, mas chegamos ao momento e ela acabou. E, portanto, nós temos de mudar para uma outra tecnologia e muitas vezes não temos uma resposta à altura para. Como é que vocês veem esta questão da obsolescência e da observação de tendências como relativamente a esta questão da integração digital? Não sei se Ana ou tu, Helena, como quiseres. Pois, no fundo, isso é o cerne da sociedade em que vivemos já há mais de um século, não é? Este paradigma da obsolescência programada, que é extremamente avassalador para o planeta, porque nos leva a uma cultura de desperdício a todos os níveis, material, desde logo, mas também digital, que nós às vezes esquecemos que o digital também é material. Esse seria um outro debate, porque muitas vezes, dentro desta lógica
transformação digital como algo que nos oferece um futuro esplendoroso e sem problemas, tenta-se passar a mensagem de que o digital, também do ponto de vista ecológico, é absolutamente inócuo, o que é falso. Basta pensar nos nossos telefones, nos nossos telemóveis, nos iPhones e perceber o impacto ambiental que tem a constante troca destes dispositivos, porque as pessoas estão sempre à procura do último modelo, que tem uma melhor câmara digital, que tem uma maior velocidade de processamento de dados, etc, etc. Portanto, também no capítulo da obsolescência, eu acho que estamos a chegar a um momento de esgotamento de recursos do planeta, em que temos também repensar nisso e, portanto, haver um critério de durabilidade dos equipamentos, sobretudo, que nos leve a podermos otimizar os investimentos que são feitos, eles serem duráveis, adaptáveis de algum modo. Para poderem ser utilizados por mais tempo. Isto para as instituições da cultura e para os museus é bastante importante, mas não invalida que haja parques informáticos em alguns dos nossos museus que são quase arcaicos, não é? E, portanto, há situações, a Ana sabe isso, porque o grupo Museus do Futuro fez trabalho de campo e observou essas realidades. É necessário um investimento de base em equipamentos, mas que deve ser feito numa ótica de uma durabilidade mínima. Isso deve ser exigido como uma condição de partilha. E se isto for um movimento social, este da durabilidade, e há algumas tendências que apontam para aí, no encontro do que estavas a perguntar, porque disso depende a sustentabilidade da nossa vida enquanto espécie, enquanto planeta, então também a própria resposta a nível de software, a nível de aplicações, terá que estar alinhada com este critério de sustentabilidade e durabilidade. Essa é uma parte da questão. Outra parte da questão que tem a ver com como é que as pessoas mudam, por exemplo, de um programa para outro, de uma plataforma para outra. Eu aí sou um pouco mais otimista, porque infelizmente nós fomos obrigados a mudar muitas das nossas práticas devido à Covid-19, de um dia para o outro, absolutamente de um dia para o outro. Cometemos algumas falhas, fizemos algumas coisas de forma mais amadorística, certamente, mas esta transição ultra rápida comprovou-te que as pessoas conseguem responder, pelo menos uma parte da sociedade consegue responder. E a parte que consegue responder é a parte que já tinha meios. Isso é um problema não das tecnologias, mas da sociedade, de corrigir assimetrias de desenvolvimento que as tecnologias vieram a acentuar. Nunca o fosse entre os muito ricos e os muito pobres foi tão grande, nunca houve tanta fome no mundo, etc, etc, etc. Não vou estar aqui a fazer toda essa listagem, mas havendo condições razoáveis de partida, que foi as que muitos de nós tivemos para podermos continuar a trabalhar, nós conseguimos nos adaptar, não temos que ser engenheiros informáticos, nem nenhuns nerds, não é? Nem bloggers profissionais, nem nada disso. Portanto, esse é um lado interessante. Helena, desculpa só interromper. Não sei se a maior parte dos pais que têm filhos em casa e tiveram em telescola se concordarão contigo. Mas estou a brincar. Mas isso também tem a ver com várias outras coisas, não é? Também tem a ver com várias outras coisas. Com as questões de desigualdade até que tu da vida colocaste. familiar, da atenção, novamente, a atenção com que as famílias interagem, os elementos da família interagem hoje, porque a tecnologia é muitas vezes utilizada numa lógica de isolamento, cada um estar a fazer a sua coisa com o seu computador ou o seu telemóvel, não é? E, portanto, implica, e às vezes mudar essas dinâmicas familiares é mais complicado do que mudar a dinâmica institucional, de nos dizerem agora as aulas são todas online e os professores e os alunos passam todos a ir online. Por isso é que também se coloca a questão das escolas, dos miúdos mais pequeninos, das crianças, fecharem ou não fecharem, tem a ver com essa facilidade. Mas eu acho que numa população minimamente
adulta ou jovem, mas já com alguma autonomia e dotada dos meios, tendo um nível socioeconómico que lhe permite ter um equipamento básico, e hoje em dia temos uma enorme vantagem. É que um simples telemóvel, mesmo pouco sofisticado, mesmo não sendo topo de gama, consegue dar acesso a muitas tecnologias diferentes. Isso é uma vantagem extraordinária que temos na nossa época e que devíamos otimizar, e em vez de ter não sei quantos gadgets digitais, tentar tirar partido destas pequenas máquinas que funcionam como telemóvel, como máquina fotográfica, como GPS, como sala de aula, como tantas outras coisas. E, portanto, concentremos talvez nisso, nessa economia de meios e otimização dos meios, e seja feito um investimento, de facto, em literacia digital e uma discussão alargada para que... Helena, desculpa-me interromper-te. Nós estamos quase a acabar e nós temos aqui, vamos conseguir ter a Gabriela Rocha connosco para nos colocar uma questão. Fantástico. E assim temos alguém do público. Eu consegui finalmente ter alguém. Bravo. Várias pessoas. David, ia-te pedir, por favor, que assim que puderes, para chamar a Gabriela. E a Gabriela, bem-vinda. Não sei se nos consegue ouvir. Consigo? Ótimo. E assim que quiser, coloque a questão para todos nós. Muito obrigada, muito boa noite a todos. Antes de tudo, gostaria de agradecer e parabenizar o debate, a doutora Ana Carvalho, a doutora Helena Barranha, a doutora Alexandre. Claro que é um debate muito necessário, não só nos tempos atuais de pandemia, mas para os próximos tempos também. Os museus têm esse papel de acompanhar, né, a evolução da sociedade e dos seus meios tecnológicos também. E, na verdade, eu tenho... são duas perguntas, vou tentar ser muito breve. Uma em relação à questão da acessibilidade. E nós sabemos que muitos museus têm muitos dos seus conteúdos em reservas técnicas, com acesso só para pessoas autorizadas, técnicos e com acesso presencial, né? E, nesse sentido, esse debate a questão que vocês colocaram sobre a autonomia dos museus na decisão da sua digitalização é uma questão muito pertinente, interessante, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais da vossa opinião em relação a essa questão. O que sobressai, não sei se o termo sobressai, se essa autonomia na tomada de decisões ou se é a questão dos direitos de acesso à informação. Outra questão é uma dúvida que eu gostaria de ouvir também. Vocês no meio de vocês, com outros profissionais de museus, diretores, conservadores, coordenadores também dos museus, o que vocês ouvem mais em questões de quando o tema é a digitalização das suas coleções, quais são as maiores implicações que vocês escutam em termos de desafios, em termos de dificuldades? Nós sabemos que não são apenas questões financeiras, muitas vezes também são questões de gestão da própria direção dos museus. E fica, então, só essa pergunta: quais são os maiores debates que surgem aí, o que é transversal à realidade de muitos museus, né? Muito obrigada. Obrigado, Gabriela. Helena, Ana, não... Posso começar? Sim, claro, Ana. Enfim, ainda queria ter falado sobre a obsolescência, mas se calhar já não fará assim. O mais sucintamente que puderes, Ana. Então, em relação à obsolescência, eu acho que só sublinhar este aspecto. Os suportes foram, de facto, mudando ao longo do tempo. Portanto, o que é imperativo é, de facto, que essa transferência dos conteúdos possa ser feita independentemente depois do formato e do suporte que tenha. E, portanto, eu acho que isso deve ser garantido, por muito que nós não possamos prever esta evolução, porque ela de facto ocorre de forma muito rápida. E penso que é importante que, do ponto de vista dos museus, dos seus equipamentos, acautelem
estas questões de manutenção a um pouco, e que isso seja uma exigência também junto de quem depois, dos fornecedores em que haja de facto uma garantia que essa informação é transferível. Isso era um aspecto. Em relação à digitalização, enfim, parece-me que uma das grandes preocupações... Estão-me a ouvir? Sim, Ana, sim. Uma das grandes preocupações daquilo que percebo é sobretudo o financiamento deste tipo de trabalho, que é bastante dispendioso. Por outro lado, são várias dimensões, na verdade. Por um lado, estas questões económicas, não é? Portanto, tem que haver um financiamento para que isso também ocorra. E depois há outra questão que tem a ver com, enfim, e a digitalização, o que é que permite? Permite que nós possamos aceder a objetos que estão na sua maior parte, porque segundo o inquérito que fizemos às reservas, de uma forma muito geral, apenas 3% dos objetos estão expostos, portanto, sendo que há museus que têm mais objetos expostos nas suas exposições do que outros, mas assim em grande medida, portanto, há um grande número de objetos que permanece nas reservas nestas condições de acesso a especialistas e por pedido. Portanto, há aqui um lado de pertinência de trazermos estes objetos, mostrá-los, não é? Portanto, ampliar este acesso. Outra questão depois é a forma como os disponibilizamos estes objetos. E, no caso português, o sistema em vigor, o matriz, o que acontece é que temos um conjunto de obras ainda assim disponíveis, de imagens de objetos, de obras, mas com muitas restrições e, portanto, digamos que essa, no fundo, ainda é uma resistência, eu penso, apesar do caminho que tem sido feito em termos de acesso aberto por outros museus a nível internacional, o próprio movimento europeano no sentido do domínio público, e portanto eu aqui também só falo das questões do domínio público, das obras, das imagens de obras que já caíram no domínio público, portanto ainda há aqui uma certa resistência, portanto eu acho que esse é um problema. Que é evidente, ou seja, nós não podemos nos apropriar, na verdade, destas imagens porque elas estão em baixa qualidade, portanto, não nos podemos, na verdade, apropriar. Esta é a minha leitura também, enquanto observadora e do que se vai passando também noutros fora de Portugal. Portanto, eu acho que aqui a digitalização em si é um processo difícil e custoso, oneroso do ponto de vista, mas há depois também as questões de facto, dessa disponibilização ser ainda bastante restrita, pensada sobretudo também numa lógica mais de público mais especializado, em detrimento de outro tipo de abordagens que podiam ser mais interessantes para as pessoas, para qualquer pessoa que gostasse de pesquisar, que tivesse algum interesse. Portanto, muitas vezes estas bases de dados estão muito viradas para dentro. Eu penso que é também um dos problemas. Ana, Helena, nós temos de começar a fechar, estava-me aqui a dar essa indicação. Esta parte do acesso e das questões dos direitos é uma questão, um tema muito interessante de debater nesta matéria. Helena, eu não sei se queres comentar alguma questão mesmo para rápido e para concluirmos. Não, eu acho que isso pode ser objeto de um futuro debate que se possa organizar. O acesso aberto tem sido, aliás, motivo de várias publicações, de vários encontros, e nunca é demais refletirmos sobre as políticas de acesso aberto e fazermos pontos de situação no que diz respeito à situação portuguesa. Portanto, eu não vou agora pegar nesse tema porque não temos tempo, é um tema que me interessa bastante, mas deixo-te novamente a palavra, Alexandre, porque sei que tens que encerrar esta sessão e mais uma vez obrigada pelo convite. Não, eu é que vos agradeço a ambas, aproveito para agradecer à Gabriela e ao David que nos esteve a auxiliar aqui. Quero pedir a todos os que não consegui
ser o representante fidedigno aqui através da vossa conversa, da conversa que estavam aqui no chat a ter. Eu já gravei aqui o chat para o meu lado para depois procurar continuar o debate através de um resumo do mesmo no meu blog. Estejam à vontade depois para comentar. Queria agradecer à Ana e à Helena pelos temas interessantes que nos trouxeram ao debate, agradecer ao ICOM Portugal, agradecer à Maria Jesus Monges e felicitar o ICOM e a direção do ICOM por esta ideia ótima das conferências sobre o grupo de trabalho e o relatório do grupo de trabalho. Agradecer à Clara Camacho e toda a equipa, e nela toda a equipa do relatório, porque trouxe e levantou um conjunto de temas que estavam, alguns deles mais ou menos adormecidos e que agora estamos aqui a debatê-los. Muito obrigado e fiquem bem e tenham cuidado, que isto está complicado. Um abraço a todos. Obrigada, saúde.